Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Eu ia falar o que é o Espiritismo, porque nós também estamos com Maria de Fátima Miranda e o Aloysio Guigino no que é o Espiritismo, mas hoje é Livro dos Médiuns. Livro dos Médiuns. Aliás, é Livro dos Médiuns, é Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, Obras Póstumas, Revista Espírita. O Luz na Penumbra estuda todas as obras de Allan Kardec. É um programa maravilhoso. Eu lembro que quando eu comecei na doutrina espírita e conheci a Rádio Rio de Janeiro, eu ficava maravilhado, que eu falava, gente, eu posso estudar as obras de Allan Kardec em casa. Então eu ligava o rádio, pegava o livro e ia anotando o que os companheiros falavam e ia estudando. Eu aprendi muito, muito ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Nunca imaginava que um dia estaria eu aqui do lado de cá, né? Mas Deus, né, tem lá seus propósitos na nossa vida e hoje nós estamos estudando por aqui. Continuamos estudando, porque quem de nós pode se dizer expert em conhecimento espírita? Temos que estudar, como eu não lembro se foi Viana de Carvalho, qual foi o espírito que falou pro Divaldo Franco. Foi o Viana? Acho que foi Viana. Não me recordo do espírito exatamente, mas falou pro Divaldo, você vai ler o Livro dos Espíritos o resto da sua vida e não lograrás entender tudo que está aí, né? Então a gente tem que ter muita humildade na parte do estudo para nunca se achar conhecedor. Eu conversava com o Paulo Renato antes da gente vir para cá começar o nosso programa e ele dizia que não há uma palestra, um estudo em que você não possa aprender de um companheiro algo que você nunca tinha pensado. Por mais humilde que seja o companheiro até no conhecimento, ele pode ter uma visão sobre o que está sendo lido, está sendo estudado, que a gente nunca tenha refletido. Então vamos lá, ó. Então seja bem-vinda Maria de Fátima Miranda. Obrigada. Paulo Renato. Obrigado, Deus nos abençoe. Vamos lá, vamos iniciar um novo capítulo aqui do Livro dos Médiuns, seu capítulo 31, Dissertações Espíritas. Kardec começa dando uma explicação aqui, dizendo que reunimos neste capítulo alguns ditados espontâneos que complementam e confirmam os princípios exarados nesta obra. Poderíamos inseri-los em muito maior número. Limitamo-nos, porém, aos que, de modo mais particular, dizem respeito ao porvir do Espiritismo, aos médiuns e às reuniões. Damo-los também como instrução e como tipos de comunicações verdadeiramente sérias. Encerramos o capítulo com algumas comunicações apócrifas, seguidas de notas apropriadas a torná-las reconhecíveis. É um capítulo bastante interessante por diversos aspectos. Como diz Kardec aqui, ele fala do porvir, né, do futuro da doutrina. Então muita coisa que a gente vai ler aqui, a gente vê que está acontecendo, está se confirmando. E termina falando das comunicações apócrifas, que são muito importantes para a gente aprender a identificar, né, uma comunicação falsa. Existem muitas coisas. Era muito interessante quando nós chegarmos lá nesse ponto, que na época, estudando esse capítulo, o dirigente do estudo colocou a gente para ler as mensagens apócrifas. Só que a gente não sabia que era mensagem apócrifa. Aí o pessoal, eu falei, vamos fazer a avaliação da mensagem, né? Aí o pessoal, não, muito boa a mensagem, né? Muito bonita. Aí Kardec, quando vinha fazer a avaliação, a gente não sabia onde enfiar a cara. Mas tudo bem, a gente não tinha conhecimento. Isso é importante, você vê, quando você não tem conhecimento, você não tem olhos de ver. Não tem um parâmetro. Você não... Então o espírito começa a falar coisa bonita, ele te engana.
Eu lembro como é importante o estudo, né? Como a gente sempre fala aqui. Eu lembro que quando eu comecei na reunião mediúnica, aí um dia eu estava conversando com o espírito e ele começou a me elogiar. Aí eu comecei a lembrar do que eu tinha lido. Eu falei assim, quando o espírito começa a elogiar alguém, boa coisa não é, ainda mais elogiar a mim. Aí eu comecei a olhar para ele está querendo me enrolar. Aí eu fui conversando, daqui a pouco ele se mostrou tal qual ele era. Mas se eu não tivesse estudo, eu ia ficar feliz, né? Que ele está me elogiando, dizendo que eu sou uma pessoa esforçada. E, na verdade, o espírito bom... E até acreditar, né? Não é que o espírito bom não dê palavras de incentivo, ele dá. Mas elogio vazio e não verdadeiro, ele não vai fazer. Se eu não tivesse estudado, eu ia cair na conversa do espírito. Como aquela mulher que estava elogiando Paulo, né? Grande missionário, grande mensageiro. Todo canto que o Paulo ia, ela elogiava. Até que uma hora o Paulo falou para ele, para o espírito, né? Que estava lá se comunicando através dela, pediu para ele parar com aquilo e... a coisa se encerrou por ali, mas se Paulo se deixasse levar pelos elogios, aliás, merecidos, mas a intenção do Espírito não era elogiar o aspecto moral, mas fazer o Paulo se perder no seu orgulho. Então, às vezes, a gente precisa dar um basta nos elogios vazios. Mas então vamos lá, vamos começar aqui. A primeira mensagem que Kardec vai trazer para a gente é acerca do Espiritismo. Então, capítulo 31... Livro dos Médiuns, Dissertações Espíritas, e o primeiro tópico aqui da mensagem é acerca do Espiritismo. A primeira mensagem diz o seguinte: confiai na bondade de Deus e sede bastante clarividentes para perceberdes os preparativos da nova vida que Ele vos destina. Não vos será dado, é certo, gozá-la nesta existência. Porém, não sereis ditosos se não tornardes a viver neste globo, por poderdes considerar do alto que a obra que houverdes começado se desenvolve sobre as vossas vistas. Couraçai-vos de fé firme e inabalável contra os obstáculos ao que parece, hão de levantar-se contra o edifício, cujos fundamentos, pontes, são sólidas as bases em que ele se assenta. A primeira pedra colocou-a o Cristo. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre. Trabalhai, construí, Deus vos coroará a obra. Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega, como seu discípulo, todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer. É preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé. Uma mensagem aqui termina de forma muito contundente de Santo Agostinho. Vale até a pena, vou reler aqui para vocês esse final que me impressionou bastante. Fazia muito tempo que eu não li essa mensagem. Diz o seguinte, o finalzinho aqui, vou repetir. Mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega como seu discípulo todo aquele que só nos lábios tem a caridade. Não basta crer. É preciso, sobretudo, dar exemplo de bondade, de tolerância e de desinteresse, sem o que estéril será a vossa fé. Maria de Fátima Miranda. Se faltar um desses itens, ele foi muito incisivo. Então, quem quer ser discípulo de Jesus... E aí, Miranda, bondade, como é que fica? Eu fiquei tolerância e desinteresse. Fiquei preocupado agora, Maria de Fátima. Tem que trocar de roupa mesmo, porque o orgulho e o egoísmo deixam um capote tanto. E aí, e o Paulo Renato, discípulo de Cristo, que você tem? Como é que você nos ensina aí? Como é que você conseguiu isso, hein, Paulo Renato? Eu também tenho que meditar sobre como conseguir isso. Eu tô igual aquela mulher que tava perturbando o Paulo lá. O Paulo, né? Indo atrás dele para fazer elogios. Quer dizer, mas a gente vê aqui a questão das obras superiores. Ele fala aqui sobre o espiritismo, mas tudo aquilo, tudo que se construa, ou tudo que se está elaborando
para se colocar em prática, que vise o progresso social, no caso aqui o Espiritismo, como os Espíritos falaram para nós, é o Consolador prometido por Jesus, tende a virar uma crença comum entre todos os seres. Quer dizer, tudo aquilo que deva ganhar um espaço social maior tem que ser bem elaborado, bem construído e colocado em prática paulatinamente para que ele se instale seguramente e do jeito que se pretende que ele se instale, sem perturbações, sem distorções na sua interpretação. Então, a gente observa que Santo Agostinho fala para Kardec as dificuldades que surgiriam, né, na construção dessa grande obra. E nós, que nós somos, claro, os missionários como Kardec, mas também temos as nossas missões, podemos aproveitar o ensinamento para colocar em nossa vida diária, especialmente dentro da casa espírita, porque a casa espírita, né, também tem um propósito superior, que justifique a sua existência. E naturalmente por esses propósitos superiores, muitas vezes ela vai ser perseguida nas duas esferas da vida, tanto encarnada quanto desencarnada. Como dizia o apóstolo Paulo, que para todo bem que ele fazia, né, tudo aquilo que ele oferecia de melhor, as pessoas se encarregavam de oferecer-lhes todo o mal que podiam fazer. Então não é porque a casa espírita está fazendo o bem, tem a intenção de fazer o bem, que ela vai recolher aplausos de todos os lugares ou das duas esferas da vida, né? Então a casa espírita também tem que se prevenir a esse respeito, no sentido de que não é porque o trabalho está bem que os obstáculos não vão aparecer, muito pelo contrário, né? Quem produz no bem está sempre sob as vistas daqueles que desejam a luz, né, que desejam seguir no caminho de mais equilíbrio, assim como está sobre as vistas daqueles que se incomodam com a propagação do bem. Então, quando a obra, quando um dirigente encarnado se propõe mesmo a abrir um novo sistema de trabalho dentro da casa espírita, seja qual seja, naturalmente ele vai encontrar algumas dificuldades que vão estimulá-lo à desistência. Mas, como diz aqui, é bom que a pessoa seja perseverante, porque entenda que se a obra é do bem, é claro que conta com o apoio dos espíritos superiores amando de Deus, que estão sob as bênçãos de Deus. Então, é repousar em Deus a nossa confiança, sabendo que aquilo que nós não conseguirmos resolver por nós mesmos, segundo a vontade de Deus, se aquela obra tem que existir e permanecer, Deus naturalmente considerará os recursos necessários para que as dificuldades se diluam ao longo do tempo, com a nossa persistência, a nossa boa vontade no trabalho. Miranda, é muito assim forte nessa mensagem de Santo Agostinho. Claro que a gente tem que saber interpretar, que ele diz que lembrai-vos de que o Cristo renega, né, como seu discípulo. Esse renegar, na verdade, é o próprio discípulo que está se renegando. Não tem coerência, a ser discípulo, né? Santo Agostinho usou essa imagem forte aqui para deixar claro que não tem como você ser discípulo do mestre se você não fizer aquilo que compete a você. Lembra aquela passagem do Evangelho? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Todos somos chamados, mas Jesus não está escolhendo, eu quero você porque eu gostei disso, eu quero... Não, cada um de nós vai se escolhendo naquele esforço de aproximação com o chamado dele, não é? Mas no parágrafo 3, quando ele diz assim, couraçai-vos de fé inabalável. Firme e inabalável. De fé firme e inabalável, contra os obstáculos, ao que parece, hão de levantar-se contra o edifício cujos fundamentos pondes. No caso aqui, Kardec, todo o esforço e dedicação dele, né? E olha, tudo que os livros narram, todas as informações que nos chegam, através das lutas que Kardec teve que enfrentar, eu acho que aqueles que conseguem compreender a doutrina espírita e buscar uma sintonia mesmo com Kardec, ao desencarnar ainda se surpreendem, porque eu imagino esse espírito interiormente, as conquistas que ele não fez,
E que nós só vamos acessar quando conseguirmos uma sintonia com ele. É o que o Espírito fala aqui, logo no início do segundo parágrafo. Não vos será dado, é certo, gozá-la nessa existência. Né? Quer dizer, muitas vezes a obra do bem que iniciamos ou estamos inseridos, ela não vai trazer de imediato o conforto espiritual de que necessitamos. Isso é muito importante. Né? A gente ter consciência disso. Consciência disso, porque Jesus falou assim, no mundo só tereis aflições. Então, se a gente procura meditar sobre os ensinos de Jesus, a gente vai compreender que a obra no bem na terra, no momento, ainda vai trazer muitas aflições, muitas contrariedades. Mas que isso não deve servir de motivo, de justificativa para abandonar a tarefa. Porque às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, já é tão difícil, estou tentando, estou com maior boa vontade, mas não estou conseguindo, porque as forças contrárias são muitas, aí desiste. Mas temos que meditar com a doutrina espírita, como Kardec aqui sugere aí a mensagem de Santo Agostinho, e como o próprio Cristo havia recomendado. Às vezes, os espíritos, aqui no livro no Evangelho, se não me engano, os espíritos falam, acho que é no capítulo 13, mas o ouvinte vai procurar, ela vai achar, que ele diz que muitos dos nossos sofrimentos, muitas das nossas dores, elas são o resultado do abandono voluntário em que fizemos com o Evangelho do Cristo. Então, meditando sobre a mensagem de Jesus, sobre as suas palavras, nós vamos encontrar nelas o apoio emocional, psicológico necessário para que e os espíritos trazem novamente essas mesmas mensagens num outro quadro, né, numa outra moldura, mas o conteúdo é o mesmo. Então, a gente verificaria, nas situações difíceis, que a tarefa é essa mesmo, que a dificuldade é essa mesmo, naturalmente. Está tudo no lugar, tá a gente está fora. Está tudo certo, uma tarefa que não incomoda, uma tarefa no bem, planejada para o bem sincero, sem interesses ocultos. Uma tarefa no bem, naturalmente, vai atrair, já falamos aqui, né, vai atrair aqueles que não gostam da disciplina, da ordem, né? Então, naturalmente, vai encontrar opositores ferrenhos. Quanto mais esses expositores entendam o alcance da obra que se inicia, ou que se está implantando, quanto mais eles compreendam sobre o alcance dela, mais eles vão atacar, porque sabe que pode ferir os seus interesses imediatos. Então é natural que a Casa Espírita, aí na pessoa dos seus trabalhadores e dirigentes, encontre, vez por outra, uma centena de dificuldades que vão convidá-las ao desestímulo, né? À desistência. Mas a gente deve tomar essas dificuldades como estímulos para que possamos dar provas, digamos assim, não só para os outros, mas para nós mesmos, da prova da nossa convicção, da nossa fé, né? E da nossa certeza de que estamos fazendo aquilo a que nos propomos diante de Jesus, dos benfeitores espirituais, e que toda a dificuldade que não podemos resolver, devemos realmente entregar a Deus. Como dizia Divaldo Pereira Franco, Jesus, eu fiz a minha parte, agora a seara é sua, a parte mais difícil é sua, porque é na tarefa que nós crescemos, como lembrou Miranda. Tem até uma mensagem, acho que do Neil Lúcio, no Jesus no Lar, se não me engano, que os apóstolos reclamavam lá daqueles que recebiam as doações, tal, da ingratidão. Aí o instrutor fala para ele assim: quando você doa o alimento, a roupa, tal, esse material vem da onde? O fulano que doou para eu doar, a roupa doou para eu doar. Tudo que chega nas nossas mãos, na Casa Espírita, a gente passa adiante. Aí o benfeitor falou: pois é, tudo que você doa veio dos outros. O que você pode doar de você mesmo é a sua paciência, a sua tolerância, o seu tempo. E é o que menos a gente quer fazer. A gente só quer, de uma forma geral, doar as coisas dos outros. A nossa parte a gente não faz. Aí quando desencarna, né, tem a ilusão de que vai estar numa posição excelentemente boa. Meu Deus, Ave Maria. Aí o benfeitor pode falar: você está numa posição razoável porque repassou o que recebeu. Mas de você mesmo você não doou nada.
Então são reflexões que a gente tem que fazer dentro do trabalho do bem, para que a gente não tome a dificuldade como um empecilho, né? Como uma obstrução absoluta que impossibilite a realização do bem, né? É só um obstáculo que traz os seus problemas, as suas dificuldades, mas que nos favorece crescimento no aspecto moral e intelectual. Vale a pena a gente ainda falar um pouquinho mais sobre o que o Paulo Renato trouxe, que é as nossas expectativas. A gente cria muita expectativa sobre os nossos trabalhos, sobretudo no que diz respeito ao outro. A gente tem um trabalho de evangelização na casa espírita e fica triste porque não está vendo resultado, ou tem um trabalho de estudo, as pessoas vão indo embora do estudo. Mas a gente tem que entender que tudo tem seu tempo, não é, Maria de Fátima Miranda? Sim, lembra o Chico, durante 3 anos estudando, só o cachorrinho lá, não é? Eu não dava nem para acreditar numa coisa dessa. Incrível. É incrível. E depois a dona do cachorro ainda vai reclamar com ele. Agora eu sei onde é que ele estava. Dentro de uma casa espírita, sozinho. As irmãs passavam, viam ele falando sozinho. Não entendiam. É incrível. Isso é o verdadeiro exemplo de identificação com o propósito. Nesse exemplo do Chico, ele caracteriza para nós isso. Ele estava identificado com o propósito de estudar, de compreender o bem, porque quem passava via vazio, mas ele sabia que não estava, não é? Então, ele via além do cachorrinho ali. E é isso que fica uma reflexão para nós. Em tudo que nós vamos fazer, qual realmente é o nosso objetivo? Por isso que nós falávamos no outro programa, que aos poucos nós vamos percebendo que a honestidade, todos esses valores que vão nos auxiliando, temos que aprender a ser honestos conosco mesmo. O que é que verdadeiramente queremos? Qual é o nosso objetivo? O que é que nós temos aqui agora que nos pode facilitar para que possamos seguir adiante com esse objetivo? E essa frase também, né? Coraçai-vos de fé firme e inabalável, é algo que a gente ainda vai ter que trabalhar muito, se esforçar muito para ter essa fé firme e inabalável. Ele fala aqui que lembrai-vos de que, mas lembrai-vos bem de que o Cristo renega como... Aí fala aqui, não basta que ele fala que a primeira pedra colocou o Cristo. Tá. Tá aqui. Em algum momento parte mesmo, coraçável, ele diz assim, são sólidas as bases em que ele se assenta. A primeira pedra colocou-a o Cristo. Que é o Evangelho. Coragem, pois, arquitetos divino mestre, trabalhar e construir. Deus vos coroará a obra. É isso no que dizia a respeito à doutrina espírita, então, nascida, né? E nós podemos pegar esse exemplo para nós, né? Nós não somos os fundadores, digamos assim, do espiritismo. Nós não fomos os seus organizadores, sistematizadores. Poderíamos aí, com exemplo, falar a primeira pedra colocou Allan Kardec. Nós somos os continuadores. É nesse sentido que a gente deve se entender, porque nós somos os divulgadores da doutrina espírita. Então é preciso, como ele sugere aqui, a questão de desinteresse, ter desinteresse e desinteresse no campo pessoal, no campo da projeção pessoal, desejar projeção pessoal ou algo que o valha. Mas ele fala aqui, não basta crer, é preciso, sobretudo, dar exemplos de bondade, tolerância e tal. Quer dizer, é preciso que nós, na qualidade de divulgadores, né, de professores de segunda ordem, como sugere Kardec lá no livro A Gênese, o gênio de segunda ordem, que dentro dessa condição de divulgadores de segunda ordem, a gente ofereça alguma coisa que dê credibilidade, não só ao conteúdo da doutrina, mas que dê credibilidade àquilo que a gente está divulgando. Se a gente fala do bem, de tolerância, e dizemos que esse é o princípio da doutrina, nós somos os primeiros a dar mostra de intolerância, então fica difícil essa divulgação, né? Então é preciso realmente se imbuir desses valores, dos valores doutrinários, entender que cada um de nós tem a responsabilidade de passar a doutrina espírita adiante, conforme nós a recebemos do codificador. Chegamos ao final de mais um programa, agradecendo aí ao Paulo Renato, a Maria de Fátima Miranda, ao Isaac que está ali conosco na parte técnica e sobretudo a você, prezados amigos ouvintes, você que nos acompanha aí pelo YouTube.
Um grande abraço, agradecemos muito e semana que vem daremos continuidade ao estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Até lá! Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Queridos amigos, aqui estamos de volta para o nosso Luz na Penumbra, com base na Revista Espírita, durante o período em que esteve sob responsabilidade de Allan Kardec. Como sempre fazemos, vamos ao retrospecto no caso de programas anteriores, porque em vários deles nós tratamos da matéria propagação do Espiritismo, inserida por Kardec no exemplar de setembro de 1858 da Revista Espírita. Nós nos utilizamos de vários programas, não apenas pela extensão do texto de Kardec, como também pela importância do assunto na sua contextualização para os dias de hoje. Apenas queremos ressaltar o cuidado que todos devemos ter, e expresso com veemência no programa anterior, com a divulgação da doutrina na época atual. Essa divulgação tem que ser feita com absoluto respeito ético e moral aos fundamentos da doutrina e com absoluto desinteresse pessoal, com bastante humildade. Neste programa daremos início ao estudo da matéria intitulada Os Espíritos Impostores, com o subtítulo O Falso Padre Ambrósio. Matéria essa constante do exemplar de julho de 1858 da Revista Espírita. Leiamos então o início do texto da matéria mencionada. Um dos escolhos, ou seja, dos obstáculos apresentados pelas comunicações espíritas é o dos espíritos impostores, que podem induzir em erro quanto à sua identidade e que, ao abrigo de um nome respeitável, tentam passar os mais grossos absurdos. Em muitas ocasiões, este perigo nos tem sido explicado. Entretanto, ele nada é para quem prescruta ao mesmo tempo a forma e o conteúdo da linguagem dos seres invisíveis com os quais entra em comunicação. Então, Kardec começa alertando para o escolho, para o obstáculo que é ao desenvolvimento de um bom trabalho mediúnico, a presença de espíritos impostores, ou seja, espíritos enganadores, espíritos que pretendem enganar as pessoas às quais eles se dirigem. No texto, Kardec menciona que eles podem levar ao erro. Esse podem deve nos alertar, porque há muitas pessoas que têm verdadeiro pavor de espírito impostor, têm verdadeiro pavor de serem enganadas pelos espíritos. Então, os espíritos podem, mas podem, nós vamos ver até ao longo do programa de hoje, que se nós soubermos nos precatar, nós não seremos enganados por eles, né? E Kardec
fala aquilo que de vez em quando nos meios espíritas se alerta as pessoas. Esses espíritos, de uma maneira geral, costumam usar nomes respeitáveis, nomes até que é um absurdo o espírito ter coragem de usar o nome daquele, de tão respeitável que é, mas na realidade esses espíritos impostores às vezes usam, é a tática que eles se utilizam, e a gente tem que estar muito atento. E, como Kardec fala, nós devemos perscrutar, analisar a forma e o conteúdo das comunicações desses espíritos. Então, se nós estivermos atentos para a análise cuidadosa da forma e do conteúdo das comunicações, nós não seremos enganados. Mas a matéria continua e nós vamos dar curso ao nosso estudo. Mais adiante, Kardec dá um exemplo interessante desse espírito de crítica. Como é que ele ressalta, assim, de uma maneira bem prática, a facilidade com que nós podemos exercitar esse espírito de crítica. Suponhamos que no quarto vizinho a este que ocupais, estava uma circunstância lá em uma determinada dependência. Suponhamos que no quarto vizinho a este que ocupais estejam vários indivíduos desconhecidos e que não os possais ver, embora os escuteis perfeitamente. Não seria fácil, por sua conversa, reconhecer-se se se trata de ignorantes ou de sábios, de gente decente ou de malfeitores, de homens sérios ou de estouvados, de pessoas finas ou de gente rústica? Então, este texto de Kardec é tão claro, que não há necessidade de fazermos comentários. Vamos continuar no texto de Kardec. Façamos uma outra comparação sem sairmos de nossa humanidade material. Suponhamos que se vos apresente alguém com o nome de um distinto literato. Ao ouvir o nome, recebê-lo-eis com toda a consideração devida ao seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir como um mariola, depois nós vamos explicar essa palavra mariola para não se confundir com bananada. Então, ao ouvir o nome, recebê-lo-eis com toda a consideração devida ao seu suposto mérito. Mas se ele se exprimir como um mariola, reconhecê-los-eis imediatamente e o expulsareis como o impostor. Também aqui Kardec está nos falando o quê? Para nós ficarmos atentos quanto à forma e quanto ao conteúdo. Então a pessoa se diz um literato. Então a gente tem que esperar que a pessoa se expresse no nível de um literato. Então se aquela criatura, na construção das frases, como no conteúdo do que estiver dizendo, demonstrar que de literato não tem nada, nós não precisamos ir perguntar a terceiros se aquela pessoa é ou não é um literato. Nós estaremos realmente diante de alguém que está pretendendo nos enganar. Há pouco falamos sobre o termo mariola, brincamos até porque na atualidade, essa palavra mariola, que principalmente no Brasil, no Rio de Janeiro em especial, ela tem um significado mais conhecido de bananada. Então, a gente indo ao dicionário, encontra uma outra acepção para a palavra mariola, que é infame, mau caráter. Então, o que acontece é que os companheiros que em 1979
fizeram a tradução da Revista Espírita no período kardeciano, tiveram, assim, digamos, o cuidado, a caridade até, de denominar esses espíritos de Mariola, para não usar termos assim tão fortes, mau caráter, etc. Mas é essa a acepção da palavra Mariola nessa frase. Consolidando essa orientação sobre o cuidado com os espíritos, Kardec diz ainda na Revista Espírita. Então, a respeito desse fato de pessoas se apresentarem de um nome querendo aparentar certas coisas, ou ser certa pessoa, ter certa qualificação, que na realidade não tem. Então, agora Kardec vai trazer esse conceito para os espíritos novamente. Dá-se o mesmo com os espíritos. São reconhecidos pela linguagem. A dos espíritos superiores é sempre digna, em harmonia com a sublimidade dos pensamentos. Jamais uma trivialidade lhes macula a pureza. A grosseria das expressões baixas é peculiaridade dos espíritos inferiores. Todas as qualidades e imperfeições dos espíritos se revelam na sua linguagem. Pode-se assim, e com razão, aplicar-se a frase de célebre escritor: o estilo é o homem. Esse trecho, mais uma vez, mostra que nós precisamos estar atentos quanto à forma e ao conteúdo do que os espíritos desencarnados nos falam. E não custa lembrarmos o Evangelho, no qual Jesus nos diz que uma boa árvore não pode dar mau fruto, uma má árvore não pode dar bom fruto. Uma pessoa educada, ela, a não ser em situações especialíssimas, ela pode, por uma irritabilidade, alguma coisa, ter uma atitude grosseira, mas o usual, o normal, o contínuo naquela pessoa é a gentileza, é a educação e não a grosseria. Isso a gente tem que aplicar aos desencarnados. Nós temos que ficar atentos para ver de que forma o espírito se expressa e o que ele pretende, o que ele está dizendo, se ele está trazendo algo de útil ou se ele está trazendo alguma coisa que vá causar perturbação, que vai causar cisâneas ou coisas parecidas. Em seguimento, Kardec comenta matéria publicada à época, em dezembro de 1857, que houve essa matéria, em um jornal espiritualista francês, a respeito da manifestação de um espírito que se dizia ser o venerável Padre Ambrósio. Então, esse jornal, que não era espírita, era um jornal espiritualista, ele publicou, então, uma matéria na qual havia um diálogo de um encarnado com um espírito desencarnado que se dizia ser o Padre Ambrósio, que era um padre que havia, através da sua vida, deixado um rastro de venerabilidade, de respeito, de consideração, etc. A respeito, então, dessa matéria, Kardec, então, vai se utilizar do artigo
nesse jornal espiritualista de dezembro de 1857. E ele assim fala, Kardec. É uma conversa estabelecida através de um médium entre dois espíritos. Interessante. Através de um médium, uma conversa estabelecida através de um médium entre dois espíritos. Depois nós vamos comentar isso. Vamos continuar a leitura. Um dizendo-se o padre Ambrósio, o outro Clemente XIV. O padre Ambrósio fora um respeitável sacerdote morto em Louisiana no século anterior. Nós estamos aqui em dezembro de 1857, melhor dizendo. Era um homem de bem, de grande inteligência e deixou uma memória venerada. O outro foi um papa, não é isso? Então vamos comentar um pouco este trecho em que o assunto é colocado. Primeiramente, vamos notar que não se trata de um diálogo, de uma reunião mediúnica que fora realizada por Kardec. É uma reunião mediúnica realizada por terceiros e que o jornal faz, então, a narrativa. E nessa matéria, é dita que, através de um médium, os dois espíritos estavam se comunicando, dialogando. Então, vale a pena nós comentarmos isso com cuidado pelo seguinte, porque a forma natural de os espíritos se comunicarem quando fora do corpo é simplesmente o pensamento. Então, um espírito, para se comunicar com o outro, ele não precisa da ação de um médium. Ele via através de um médium e o médium falar para o outro espírito, através do médium, falar para ele. A única hipótese em que isso pode acontecer é uma hipótese especialíssima, em que ambos os espíritos, ou pelo menos um deles, está ainda tão apegado à matéria, está ainda tão aqui ligado ao mundo, que ele sequer tem a consciência de que se encontra desencarnado. Talvez seja essa a única oportunidade em que, numa reunião, a pátria espiritual superior traz aqueles dois espíritos que ambos estão achando que ainda estão encarnados, não sabem que são espíritos desencarnados, e então, através de um médium, se estabelece uma conversa de um com o outro. Mas, normalmente, na situação usual, que é da própria natureza do espírito, a comunicação entre dois espíritos desencarnados se dá com absoluta facilidade através, pura e simplesmente, do pensamento. Nesse diálogo, continua Kardec, onde o ridículo corre parelha com o ignóbil, é impossível nos enganarmos quanto à qualidade dos interlocutores. E força é convir que aqueles espíritos tomaram poucas precauções com o seu disfarce. Pois qual seria a criatura de bom senso que, ao menos por um minuto, admitisse que o padre Ambrósio e Clemente XIV tivessem podido descer aquelas trivialidades que mais parece uma exibição de saltimbancos, de palhaços, não se exprimiriam de modo diferente comediante de última classe que parodiassem essas duas personagens. Essas são expressões de Kardec, evidentemente feitas porque ele, Kardec, conhecia perfeitamente o conteúdo da matéria do jornal e, por isso, estava trazendo para estudo na Revista Espírita, justamente para dar um exemplo prático de como podem espíritos impostores manipularem as pessoas, digamos assim, que
não se preparam para tratar com a parte espiritual de uma maneira segura e séria. Depois de fazer essas considerações, e inclusive Kardec lamenta que o jornal, ao publicar, não tivesse, enfim, aberto uma discussão ou tivesse colocado alguma observação no sentido de impedir que aquilo causasse malefício aos leitores, Kardec diz o seguinte na Revista Espírita: pensamos que a evocação do verdadeiro e do falso Padre Ambrósio pudesse oferecer material útil para observações relativas aos espíritos impostores. Então reparem a atitude interessante de Kardec. O jornal publicou aquela matéria absolutamente inverossímil por tudo aquilo que Kardec já conhecia de doutrina dos espíritos, que estava codificando a doutrina. Então ele teve uma ideia muito interessante. Lá nos seus trabalhos mediúnicos, coberto de toda a seriedade, com uma assistência espiritual de primeiríssima qualidade, os espíritos superiores que com ele estavam construindo a doutrina dos espíritos, trazendo-a para nós, ele resolve então fazer uma reunião mediúnica na qual evocasse, chamasse o espírito do próprio Padre Ambrósio, convidasse, né? Porque os espíritos só vêm quando querem, eles não são convocados, assim, sem mais nem menos. Então Kardec resolveu fazer uma reunião mediúnica na qual ele convidasse ao verdadeiro Padre Ambrósio que concedesse a honra, a gentileza, no sentido de ajudar ao próximo, de vir ele, Padre Ambrósio mesmo, à reunião com Kardec. E que viesse também o impostor, aquele que se fazia passar pelo Padre Ambrósio. E aí então Kardec pôde, na reunião mediúnica, esclarecer melhor as coisas e fazer com que então o assunto fosse tratado de uma maneira cuidadosa e as pessoas realmente estudiosas teriam oportunidade de confrontar a matéria publicada no jornal espiritualista, a que Kardec se refere, e a matéria publicada na Revista Espírita que nós estamos estudando, que é a de julho de 1858. E é assim que se faz quando se quer estudar. Um jornal publicou alguma coisa, o outro jornal pega aquela mesma matéria, aquele mesmo assunto, trata de uma maneira diferente, de uma outra forma. Então a pessoa que está voltada para o estudo sério daquele assunto vai examinar ambas as matérias. Nós não vamos fazer esse confronto das duas matérias no tal jornal e na Revista Espírita, porque não temos, o Kardec não transcreve, então nós só vamos discutir, estudar o trabalho feito por Kardec. A respeito desse assunto, identidade dos espíritos, nós sugerimos que desde já os nossos ouvintes procurem estudar este item, este título, Identidade dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, e que no próximo programa nós iremos mencionar, e programa no qual nós iremos então, em continuação ao estudo dessa matéria, nós iremos apresentar o texto no qual Kardec expõe o diálogo que teve com o impostor e com o verdadeiro Padre Ambrósio. Muita saúde, muita paz e até a próxima semana.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.